Já imaginou estudar numa escola que os professores, além de chatos, são alienígenas? É exatamente isso que acontece em Prova Final de 1998, o filme que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, se você também gosta dessa obra e quer se aprofundar ainda mais no universo desse filme, fica nesse vídeo até o final que ele tá bem legal e bem educativo. Eu sou o Gabriel e esse é o canal Videoterapia. Se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo que será bem legal ter você conosco. Deixe o seu like e um comentário no início do vídeo que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. Então já coloca agora mesmo um emoji de um alienígena aqui nos comentários, que eu vou responder com o livro, né? Porque conhecimento é tudo até na vida dos alienígenas. E um coraçãozinho pra aquecer o coração de vocês. Então nesse vídeo eu vou fazer o esquema que vocês já conhecem aqui do canal. Vou contar algumas curiosidades, vou falar da história do filme, explicar o final e depois colocar algumas observações bem interessantes que eu reparei enquanto eu reassisti esse filme. Esse filme nasceu da alta demanda que nós tivemos no meio dos anos 90, após o lançamento de Pânico. Pânico, quando foi lançado, colocou no mainstream o subgênero terror teen, ou terror adolescente, que são filmes de horror voltados para o público jovem, colocando inclusive os adolescentes nas situações de perigo. Após o lançamento de Pânico, em 1996, nós tivemos vários filmes nesse mesmo estilo. E quando eu digo nesse mesmo estilo, é nesse mesmo estilo mesmo. Até as capas desses filmes eram bem parecidas, com os grupos de jovens estampados logo na frente, alguma mensagem lá atrás, o título do filme. Nós tivemos Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, que embora o roteiro desse filme seja de antes do lançamento de Pânico, esse filme só viu a luz do dia graças ao sucesso de Pânico. Tivemos também Lenda Urbana e outros filmes aí que começaram a pipocar por conta desse subgênero. E até franquias que já estavam estabelecidas no terror, como por exemplo Halloween, também ganhou um filme dentro desse subgênero Halloween H20, que se vocês assistirem, vocês vão ver que tem muito de Pânico nesse filme. Isso ficou do meio pro final dos anos 90 e o início dos anos 2000. Então nós tivemos muitos filmes desse jeito. E no meio desses filmes nós tivemos Prova Final, que diferente de todos esses que eu citei, aqui não tem um assassino mascarado perseguindo os jovens, e sim alienígenas camuflados. Esse filme marcou época, então todo mundo que assistiu lembra com muito carinho desse filme. É um filme muito querido, ele tem uma legião de fãs, incluindo eu. Adoro esse filme, eu lembro exatamente a primeira vez que eu assisti esse filme. Eu fiquei morrendo de medo de voltar pra escola, achando que meus professores eram alienígenas. Causou, porque eu lembro que os meus amiguinhos também assistiram e todo mundo ficou com medo de ir pra escola. E esse filme colocou no imaginário popular a ideia que os professores, os pais, né, os líderes adultos, eles são alienígenas. E aí as crianças começaram a ficar com medo. Então assim, eu por muito tempo desconfiava que os meus professores eram alienígenas. Se você foi meu professor e está assistindo esse vídeo, eu peço perdão, tá? Mas eu fui influenciado por conta desse filme. Eu tinha um certo medo de você ser um alienígena. Então é com muito carinho que eu trago esse vídeo pra vocês, porque é um filme que eu gosto bastante. Eu tenho ele na minha coleção, tive ele em VHS, tenho o quadro dele pendurado. É um filme que eu gosto pra caramba. Essa obra é dirigida por Robert Rodrigues, que tem vários filmes legais no seu currículo, como por exemplo Sin City, Machete, Um Drink no Inferno, a franquia Pequenos Espiões, e recentemente ele lançou Alita, Anjo de Combate, que eu gosto bastante. Ele é conhecido por ser um diretor ágil, que sabe lidar muito bem com filmes de pequeno orçamento, que é o caso aqui de Prova Final. Eu gosto do estilo de filmagem dele, ele sabe filmar muito bem filmes de ação, e ele gosta de uma boa violência. E aqui ele colocou esses elementos, claro que dentro da classificação do filme, né, porque esse filme é destinado a um público jovem. O sangue e a violência tinha que ser contido, mas ainda assim ele conseguiu inserir uns elementos bem assustadores. E recentemente numa entrevista, o Robert Rodrigues, que também é produtor, ele disse que vai produzir um remake de Prova Final. Ainda não tem data de estreia, não tem elenco, não tem diretor, não tem nada, mas tem essa ideia de fazer um remake. Será que vai dar bom o remake desse filme? Como eu falei pra vocês, esse filme ele bebe da fonte do terror teen graças a Pânico de 1996, e não só por isso, já que um dos roteiristas deste filme é o Kevin Williamson, que é o roteirista de Pânico, Pânico 2, e Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Então vocês vão perceber similaridade com esses filmes, e o roteiro desse filme é levemente inspirado no livro Os Invasores de Corpos, que foi lançado em 1955, do autor Jack Finney, que inclusive é citado dentro do filme. Tem uma personagem aqui que nós vamos falar daqui a pouco, que ela cita esse autor. Já foi adaptado várias vezes para o cinema, nós temos 4 adaptações que são bem famosas, como Vampiros de Almas, de 1956, Invasores de Corpos, de 1978, Invasores de Corpos, de 1993 e Invasores, de 2007, que é estrelado pela Nicole Kidman, que eu gosto bastante desse filme. Então é uma história que ela já foi adaptada fielmente 4 vezes, porém ela também serviu de base para o roteiro de The Thing, ou O Enigma de Outro Mundo, do John Carpenter, que é um filme maravilhoso. Inclusive, Prova Final também pega alguns elementos emprestados de O Enigma de Outro Mundo. Então essa questão de alienígenas que assumem a identidade dos humanos e você não sabe
sabe quem é quem, se é alienígena, se não é, se é professor, se não é, já vem sendo trabalhado na ficção científica pelo menos desde 1955 com o lançamento desse livro. E uma curiosidade bem legal de elenco é que 3 nomes que hoje são bem famosos quase participaram também desse filme. Uma é a Charisma Carpenter da série Buffy e a sua colega de elenco, né, a principal aí da série Buffy, Sarah Michelle Gellar, também quase fez esse filme. As duas ficaram de fora por conflitos de agenda, então elas não conseguiram participar desse filme, mas seria bem legal ver essas duas. E um terceiro nome que chegou até fazer teste pra personagem é a Jessica Alba, que ela fez o teste pra personagem da Delilah. Eu gosto muito dessas curiosidades de elenco, porque aí eu fico imaginando como seria cada personagem sendo interpretado por outro ator. E comenta aqui se vocês queriam ver essas atrizes neste filme. E por falar em elenco, esse filme ele tem um núcleo de personagens relativamente pequeno. É claro que tem vários personagens, porque inclui os alunos, professores. Então eu vou falar primeiro do núcleo dos alunos, pra vocês já irem se familiarizando com os nomes que eu vou falar ao longo desse vídeo. Nós temos o Zack, que é interpretado pelo Josh Hartnett, o Casey, interpretado por Eli Wood, a Stockley, interpretada pela Clea Duval, Delilah, interpretada por Jordana Brewster, Mary Beth Louise, interpretada por Laura Harris, e o Stan, interpretado por Shaw Hotside. Esse é o núcleo principal dos alunos, que nós vamos ver durante o filme inteiro. E agora nós temos alguns funcionários da escola que também serão importantes para a trama, que é a professora Elizabeth, o treinador Joey Willis, a senhora Olsen, o professor Edward Furloff, o senhor Tate, a diretora Drake, a professora Brumel e a enfermeira Harper. Então esse aqui é o núcleo principal dos personagens, tanto os estudantes quanto os funcionários da escola, que vocês vão ver eu falando aí no decorrer do vídeo. Antes da grande cena, né, que dá início a esse filme, nós vemos o treinador Willis, que ele está ali treinando o time dele, não sei o que, ele tá muito nervoso, até que ele dispensa o time e ele recebe uma visita misteriosa. Nós não sabemos quem é, a gente só enxerga a silhueta ali no gramado, e ele tá meio bravo com essa pessoa, perguntando o que essa pessoa quer. E aí corta pra cena inicial mesmo desse filme, que começa daquele jeito que a gente adora nos filmes slasher dos anos 90, que é com uma morte marcante. Tá rolando uma reunião de professores junto com a diretora. Os professores estão ali, né, falando o que eles queriam, o que eles gostariam de melhorar na escola, aquela discussão toda, que é uma escola muito precária. Então assim, não tem investimento de nada, os alunos são bem bagunceiros, e a diretora, ela também não se importa muito com o bem-estar dos professores, dos alunos. A reunião termina, cada um tá indo ali pra sua casa, e a diretora esquece a chave dela, então ela volta pra pegar a chave dela que ficou em cima da mesa, e ela encontra o treinador Willy. E ele começa, né, meio que dar em cima da diretora, fica um assunto meio esquisito, ele pedindo um lápis, ela fala que não tem lápis e não sei o que, de repente ela dá um lápis pra ele pega esse lápis e atravessa a mão dela, ele enfia o lápis na mão da diretora. Isso com certeza daria um processo. Então começa aquela perseguição no estilo Pânico, numa cena muito maravilhosa. E quando a diretora chega na porta pra sair da escola, a porta tá trancada, então alguém passou a corrente ali, e ela encontra a professora Olson ali do lado de fora, falando: o que tá acontecendo? Você tá sangrando? Ela fala: o treinador me atacou e tal. Gritaria, e ela vai, consegue abrir o cadeado, o treinador fica preso lá dentro, ela consegue sair, e a professora Olsen pega uma tesoura e simplesmente mata a diretora. Sim, gente, eles realmente estavam insatisfeitos com a direção dessa mulher. E aí o filme começa, então já fica naquela adrenalina: meu Deus, os professores mataram a diretora, o que tá acontecendo? E aí nós conhecemos agora o núcleo dos alunos. E aqui no início, agora falando dos alunos, nós temos a apresentação dos personagens, tanto que até aparece o nome deles assim na tela. Eu acho bem legal essa apresentação. Casey é aquele típico jovem que sofre bullying, que ele apanha. Coitado, ele realmente é um sofrimento pra ele ir pra escola, mas ele é muito inteligente, ele é fotógrafo, ele tá sempre com a máquina dele. Aí tem o Zack, que ele é um aluno mais velho, já que ele repetiu de ano algumas vezes, só que ele é muito inteligente, mas ele não gosta de parecer inteligente, então ele tá sempre ali na marra, ele dirige, ele vende umas substâncias ilícitas, que também vão ser bem importantes, inclusive. Tem a Stockley, que também sofre bullying, mas ela é mais na dela, então ela é meio gótica, então tem toda uma mitologia, um mistério nessa personagem. Tem a Delilah, que é a popular, então ela é tipo a Regina George da escola, e ela namora o Stan, que é o capitão do time de futebol da escola. E nessa fatídica manhã chega uma aluna nova na escola, que é a Mary Beth. Ela se mudou recentemente para a cidade e ela está ali tentando se enturmar. O Casey, ele estava andando pelo campo de futebol, porque ele sempre vai lá para comer, e ele encontra um negócio esquisito, parece um besouro, um animal, um inseto, alguma coisa bem estranha, e leva até o professor de ciências que eles têm, que é o professor Furloff. Quando ele chega, o professor começa a investigar essa espécie, e os alunos eles se juntam para ver o que está acontecendo. O Zack até começa a discutir algumas coisas com o professor, porque ele é bem inteligente. Sem querer, a Stockley, ela derruba água em cima desse bicho, e ele meio que se mexe, ele faz um barulho, ou seja, como se aquilo tivesse dado vida a ele. O professor pega aquilo e joga dentro de um aquário. Então ali na água ele começa a nadar, parece um peixinho muito esquisito, ele tem uns fios assim, e o professor vai tentar pegar e esse negócio se multiplica, e um deles ainda morde o dedo do professor, ou seja, aquele negócio tem dente. O Zack, ele é um
vendedor de substâncias ilícitas, que eu não posso falar o nome disso aqui no YouTube, né? Porque o YouTube tá sempre ouvindo o que a gente fala. Então vocês entenderam. Ele vende substâncias no carro dele, o que incomoda os professores, né? Principalmente a professora Elizabeth, que é a personagem aí da Fanny Jansen. Que a gente percebe que tem uma malemolência entre os dois. Nossa, que personagem estranha. A Fanny Jansen, ela é maravilhosa, mas essa personagem é muito esquisita. Nisso que nós acompanhamos esse grupo dos estudantes, nós também vamos acompanhar um pouquinho do grupo dos professores, ali dos funcionários. E agora nós vamos ver os professores que atacaram a diretora lá no início do filme, que é a senhora Olsen e o treinador Willis. Os dois aparentemente estão normais. A professora Olsen, ela tá bonitona, ela tá toda arrumada, ela mudou o cabelo e eles bebem muita água. Então nessa dinâmica nós entendemos que esses dois professores estão possuídos por alguma coisa, que a gente sabe aqui que é alienígena, né? Mas a gente vê que eles estão estranhos e eles começam a passar isso adiante, a infectar outros professores. E esse parasita que esses professores estão espalhando, eles mexem com o comportamento das pessoas. Então a gente percebe que os professores ficaram estranhos. Eles já eram esquisitos, mas eles passam a ficar ainda mais estranhos, tem aquela frieza. Voltando pro núcleo dos alunos, tem um momento que o Stan, ele vai tomar banho ali no chuveiro da escola e aparece do nada a professora Brummel, que já é bem idosa. Ela aparece e ela começa a tirar a roupa e a água começa a cair nela e você não entende o que tá acontecendo, mas é uma cena bem grotesca. Um pedaço do rosto dela começa a sair porque o Stan meio que abraça ela e começa a sair um pedaço da cabeça. É bem nojento. E aí, como desculpa pra isso que aconteceu, eles disseram que ela tinha câncer, então ela já estava no estado bem avançado desse câncer, por isso que aconteceu isso com ela ali naquele chuveiro. Mas a gente sabe que não é isso, que tem algo a mais aí. Todos vão embora, fica apenas a Delilah e o Casey. Como eles trabalham ali pro jornal da escola, eles precisam de notícias. E a Delilah, ela é muito investigadora, ela é CSI. Então ela fala, vamos entrar na sala dos professores pra ver o que tá acontecendo, ver se a gente descobre alguma coisa pra publicar no jornal. E eles entram na sala dos professores. Aí eles começam a fuçar nas coisas dos professores e tal. Aí chega a professora Olsen e o treinador Willis. Eles se escondem no armário, eles estão conversando, dizendo que alguns alunos já foram pegos, que alguns professores também, mas que ainda faltam algumas pessoas. Até que chega a enfermeira, que tá doente, né? Ela vai lá pegar um remédio, tomar um suco e tal. E aí esses dois professores atacam a enfermeira e colocam um negócio no ouvido dela, que é esse parasita que entra no corpo e muda a personalidade da pessoa. O Casey e a Delilah, eles estão ali no armário vendo tudo isso, eles ficam apavorados. O corpo da senhora Brummel tá dentro do armário e ele cai em cima desses dois. Aí os professores descobrem que eles estão lá dentro, começa uma correria, e quando eles saem da sala dos professores, eles trombam com a diretora Drake. Mas a diretora não tinha morrido no início do filme? Pois é, ela não morreu, e a gente entende que ela também faz parte aí desse esquema dos alienígenas. Não só ela, como também o professor Tate aparece, que é aquele que é o alcoólatra. Ele também tá muito diferente, não está bebendo. A Delilah e o Casey começam a gritar, dizendo que a enfermeira foi atacada pelos professores e não sei o que. Só que quando eles viram, tá a enfermeira em pé, pleníssima, porque é a Salma Hayek, né? E eles saem correndo. Gente, essa cena é muito boa e você fica numa tensão. O Casey até conta pros pais dele o que ele viu. A polícia vai até a escola, mas não encontra nada. E aquele corpo que estava no armário, a diretora Drake fala que era um cadáver que eles têm de mentirinha, né? De plástico. Eles usam pra aula de saúde. E realmente ela parece um pouquinho com a professora Brummel, mas a gente sabe que era a professora Brummel que estava morta lá dentro. E a gente vê que tá rolando essa conspiração dos professores também com os policiais. Realmente, os alunos não conseguem confiar em nenhum adulto. Então aqui nós temos essa aproximação maior dos personagens. O Zack, ele começa a se aproximar mais da Mary Beth porque ela tá precisando de amigos. A Stockley é muito apaixonada pelo Stan e por conta dessas coincidências, esses personagens eles começam a se unir. A Stockley é uma personagem que ela é amante de ficção científica, então ela gosta de alienígena, ela lê essas coisas e ela começa a perceber a mudança comportamental das pessoas, principalmente dos alunos que eram mais agitados, agora eles estão mais calmos. Tem alguma coisa errada acontecendo e ela já está desconfiando disso. O Stan também passa a estranhar o comportamento dos professores, principalmente do técnico Willis, porque ele vai falar pro técnico que ele não quer mais jogar futebol e não sei o que, e o técnico, como é um cara explosivo, ao invés dele dar uma bronca e falar que ele vai jogar assim, ele fala, não, tudo bem. O Casey, ele vai conversar com a Stockley e falar que ele está suspeitando do que está acontecendo, porque ele viu a professora jogando um negócio no ouvido da enfermeira, o técnico Willis estava estranho. Eles começam a falar sobre ficção científica, falar sobre alienígenas, e ela cita, né, a obra que deu origem a esse filme, que é Os Invasores de Corpos. Ela fala algumas situações que poderia estar acontecendo, e ela fica feliz por poder ajudar, porque ela era uma jovem que era excluída ali daquela sociedade, então ela passou a pertencer a algo, junto com o Casey, que também era o excluído. Nisso, eles se encontram então com o Stan e com a Delilah na sala de ciência, onde o professor Furlong, ele tinha analisado aquela espécie que o Casey encontrou. A sala está vazia, porque não tá rolando aula nessa sala, e também não tem mais aquele bicho misterioso, o aquário está vazio, e ele começa a contar essa teoria dos alienígenas pros outros personagens. A Delilah, ela já tinha presenciado aquilo
aquilo que aconteceu ali no armário, que ela viu, né, os ataques com a enfermeira e tal. Enquanto eles estão conversando, o Zack está na sala ao lado, roubando algumas coisas do laboratório para fazer ali, né, as substâncias ilícitas dele. E ele está junto com a Mary Beth, que eles estão ali meio que num romance. Eles escutam o que está acontecendo na sala de ciência e eles vão até lá. O Zack começa a tirar sarro, falando que tudo aquela besteira, que não existe alienígena, até que aparece o professor Furlov. Ele chega, né, de um jeito bem esquisito, e o Zack já vira na lata e fala: olha, estão falando aqui que você é alienígena. E aí o professor fala: sério, vocês estão falando isso? E o Casey, né, morrendo de vergonha, já que foi ele que falou. O Zack então fala: bom, essa conversa já deu, eu vou embora. Só que aí o professor agarra ele e fala: não, você não vai sair não, fica aqui. Aí ele: como assim eu não vou sair? Ele tenta sair de novo e ele empurra o Zack, e começa uma briga ali do professor com esses alunos. Até que o Zack pega, como se fosse uma lâmina que tem ali do cortador, arranca alguns dedos do professor. E esses dedos começam a andar pelo chão e saem uns fios esquisitos da mão do professor. Ou seja, ele realmente é um alienígena. Aí aqueles dedinhos começam a andar e começam a subir na Delilah e na Mary Beth e aquela coisa. E aquelas substâncias que o Zack ele vende, ele coloca dentro de uma caneta. Como é na escola que ele vende, então faz parecer que é a caneta que aqueles alunos estão usando, e quando eles vão cheirar, eles colocam ali na ponta dessa caneta falsa e cheira toda aquela substância. Vamos chamar de canetas mágicas. Ele tem várias dessas canetas mágicas com ele. Ele pega e enfia uma dessas no olho do professor. E esse professor começa a sofrer uma reação com aquilo. É como se ele começasse a derreter por conta dessa substância que entrou no corpo dele. E eles precisam sair dali o quanto antes. No que eles estão caminhando, eles percebem que a escola inteira praticamente já foi tomada pelos aliens. As pessoas estão muito estranhas. Todos eles bebendo muita água, que é uma característica desse alienígena. Ele precisa de água para sobreviver, que a gente vai falar daqui a pouco. O Zack, ele é confrontado por dois jovens que ele já tinha vendido aquela substância em algum momento. Aí esses dois jovens chegaram desesperados, querendo comprar mais. Ele vende algumas, aí os meninos falam: não, queremos mais. Aí ele: não tenho mais não. E eles começam a perguntar onde ele tem mais. Você tem mais no seu carro? Você tem mais isso na sua casa? Ele: opa, calma, né? Vocês já usaram bastante. Depois eu trago mais pra vocês. E isso vai ter uma importância também que eu vou falar daqui a pouco. Depois aparece a professora Elizabeth, ela tá toda bonitona também, mudou o cabelo, nem parece mais aquela professora super sonsinha que aparecia antes. Enfim, eles conseguem chegar no carro e eles vão até a casa do Zack. E ele tem um laboratório ali que fica numa edícula, aquele típico laboratório de filme. Então tem aquelas coisas gigantescas, fumaça, uma coisinha pingando aqui, uma coisinha pingando ali. E quando eles cortaram o dedo do professor, o Casey conseguiu guardar um desses dedos pra eles fazerem teste depois. Ele coloca isso num ratinho de pesquisa que ele tem, inclusive dá muita dó desse rato. E aí a gente vê que até o rato, ele tem uma mudança comportamental, ele fica calmo e começa a beber água. O Zack então mata o ratinho pra analisar dentro do corpo. E a gente descobre que é uma vida alienígena que invade o corpo da pessoa e começa a controlar esse corpo. E o corpo do rato ficou muito seco. Esse parasita, ele precisa de muita água. Bom, eles chegam então à conclusão que fugir não adianta, porque se eles tomaram a escola em um dia apenas, imagino que eles não vão fazer em uma semana, em um mês. Eles acham que se você mata o bicho principal, né, aquele que deu origem a esses bichos menores que estão invadindo os corpos, você acaba eliminando todos os outros. É como se fosse aquela teoria de matar a rainha. Se você mata a rainha, você mata também os seus filhotes. E aí eles colocam como objetivo ir atrás da rainha, né? Vamos descobrir quem trouxe isso pra Terra e matar esse bicho. Só que aí tem aquela dúvida. Esse bicho pode invadir o nosso corpo e aparentemente as pessoas vão ficar normais. Você não consegue saber quem é alienígena e quem não é. E vem uma outra cena bem icônica desse filme, onde os personagens precisam provar que eles são humanos ou não. E aqui é uma referência de O Enigma de Outro Mundo, onde também lá os personagens precisam fazer um teste para saber quem é alienígena e quem não é. E neste filme, o teste é bem simples. Eles perceberam que aquele pozinho mágico que tem dentro da caneta do Zack, ele tem uma substância que é diurética, ou seja, ele tem uma função meio que de secar líquido de uma forma muito rápida. Então por isso que o professor, ele morreu quando teve contato com essa substância. O corpo dele secou por conta daquele pó. Então eles falam, cada um aqui vai ter que usar um desse pozinho mágico, porque é a única forma de saber se a pessoa é ou não é alienígena. E aí eles começam a usar, e vai um e cheira. Casey usa, ele não é alienígena. A Stockley usa, ela não é alienígena. O Stan usa, ele também não é alienígena. O Zack usa, não é alienígena. E sobra quem? A Mary Beth e a Delilah. Será que uma das duas é alienígena? As duas então combinam de cheirar ao mesmo tempo. Que a Delilah cheira, o rosto dela começa a ficar estranho. E sim, ela é uma alienígena que estava ali infiltrada também. E aqui fica uma dúvida de qual foi o momento que ela foi infectada, porque não mostra ela sendo infectada. Eu acho que ela foi infectada no momento onde aqueles dedinhos do professor
foram começar a subir no corpo dela. Acho que um deve ter entrado na orelha ou na boca, sei lá, e acabou infectando ela. A Mary Beth também cheira o pozinho, revela que ela não é alienígena, então era só a Delilah que estava infiltrada, ou será que não? A Delilah destrói todo o laboratório do Zack, então ele não vai conseguir mais produzir essa substância, e logo em seguida ela sai correndo e entra ali no carro com outros alienígenas e vai embora. Eles conseguem recuperar algumas dessas canetas mágicas para usar para matar a rainha, que esse é o objetivo deles. Eles então vão até a escola, porque eles acreditam que a rainha disso possa ser a diretora, já que a diretora é a figura mais importante da escola. Que delícia, né? Os alunos indo pra escola matar a diretora. Só que quando eles chegam na escola, está rolando o quê? A final do futebol. Então a cidade inteira está na escola assistindo. E aí a gente vê que durante o jogo, os alunos que já estão infectados começam a passar aquele alienígena, aquele bichinho, no ouvido das outras pessoas que não estão infectadas, dos outros jogadores. Ou seja, a ideia era fazer todo mundo sair daquele estádio infectado e depois infectando outras pessoas até que chegasse no mundo inteiro. Eles encontram com a diretora e a diretora vai até o ginásio. Eles bolam ali uma armadilha. Aí o Zack fala, olha, cheira isso daqui, senão eu vou atirar em você. Ele tá com uma arma, ela fala, não, você não vai atirar em mim, eu não vou tirar isso. Até que ele atira na cabeça dela. Sim, gente, o Zack atira na cabeça da diretora. Nós sabemos que tem alguma coisa errada com ela porque ela morreu no início do filme. Então no que ela cai e começa a sair sangue, eles acham que eles cometeram um erro, que ela não era rainha coisa alguma. Só que não, ela levanta e começa a sair uns bichinhos. E a Mary Beth, ela pega praticamente todo o pozinho que eles ainda tinham e joga tudo nessa diretora. Ela começa a simplesmente jogar, que nem uma maluca. O corpo da diretora entra naquele estado lá de decomposição e fica seco e ela morre. Só que aí eles têm que descobrir agora se deu certo, se ela realmente era rainha e se as pessoas ali voltaram ao normal. Então o Stan vai como voluntário até o jogo lá de futebol pra ver se as pessoas voltaram ao normal. Ele dá até um beijo na Stockley, né? Rola aquele romance, né? Porque eles têm uma malemolência entre eles. Quando ele chega lá fora, está chovendo e ele vê todos estão ali com o rosto de alienígena recebendo aquela água. Nada mudou e a diretora não era a rainha alien. Quem será que é a rainha alien? Meu Deus do céu. Quando o Stan volta, ele fala, gente, não era a diretora que deixa eu entrar. Aí o Zack fala, não, querido, você não vai entrar não. Você tem que provar que você não é alienígena. Aí o Zack passa por debaixo da porta uma daquelas canetinhas mágicas e fala, ó, cheira esse negócio aí. Aí no que ele vai cheirar, ele pega e vira de ponta cabeça e o pozinho começa a cair. Ou seja, ele também virou alienígena. Ai, que dó. Dá uma dó porque a cara da Stockley, tipo, muito decepcionada. Agora que ela conseguiu beijar o cara que ela gostava tanto. E ele começa a fazer a cabeça dela do tipo, deixa eu entrar, Stockley. O mundo vai ser bem melhor, não tem violência. Aí eu fico pensando, como que não tem violência, sendo que no começo do filme, o treinador atacou a diretora, a professora matou a diretora, enfiou a tesoura nela. Os alienígenas são super agressivos, mas, né, o mundo não vai ter violência de acordo com eles, o que não condiz com as atitudes de algum desses aliens. Então tem alguma coisa errada aí até no mundo dos alienígenas. Só que eles precisam de mais pozinhos mágicos e o Zack lembra que no carro dele, ele tem mais daquelas canetas mágicas. Então ele vai junto com o Casey até o carro buscar e dentro do ginásio fica a Stockley e a Mary Beth. As duas ficam lá conversando e no que eles saem dali, o Casey passa a ser como se fosse uma isca, então ele começa a correr pros alienígenas irem em direção a ele, para o Zack conseguir pegar o pozinho mágico no carro dele. No que ele chega no carro dele, ele encontra com a Elizabeth, com a professora, começa aquela sedução e não sei o que. Aí tem um acidente de carro que ele bate o carro, ela voa assim do vidro, o corpo dela voa, você vê nitidamente que é um boneco voando e depois ela perde a cabeça. E aí quando ele olha, tá a cabeça dela andando assim como se fosse uma aranha. É muito zoada essa cena, mas eu adoro esse filme. O Zack consegue pegar essas canetas mágicas e junto com o Casey, eles voltam lá pro ginásio. Só que antes deles chegarem no ginásio, nós temos aqui a Stockley conversando com a Mary Beth. E a Mary Beth começa a falar, talvez esse negócio de virar alienígena não seja tão ruim assim. O Stan parecia feliz, e até que a Mary Beth fala, eu cansei de ser algo que eu não sou. E aí você fala, ih, gente, o que será que ela é? A Mary Beth, ela é a rainha alien. O que faz sentido, já que tudo começou depois que ela apareceu na escola. E no que ela se transforma, né, começa a sair os tentáculos, ela vira um bicho estranho, aparece o Zack e o Casey. Eles falam, meu Deus, era ela o tempo inteiro. E nós vamos para essa perseguição final do alienígena contra o Zack, o Casey e a Stockley. Tem um momento ali que a Stockley, ela cai dentro da piscina e aí fica ela meio que lutando com esse alienígena e quando ela sai, ela também foi infectada. Então ela vira alienígena. Ficando assim o Zack e o Casey. O Casey consegue trancar a Stockley dentro de um armário. O Zack é atingido várias vezes, então ele fica meio que desmaiado. Enquanto o Casey, ele tá ali naquela luta com a Mary Beth, ela começa a falar de como era o planeta dela antes dela chegar. O planeta dela era basicamente um planeta só de água, então ela vivia em vários oceanos e não sei o que, até que teve um problema lá, um acidente no planeta dela, e ela teve que sair de lá. Quando ela chegou na Terra, ela gostou das pessoas, ela viu que tinha essa questão do ser humano carregar água dentro do corpo, viu ali a oportunidade perfeita pra assumir o corpo da Mary Beth, por isso que ela tem aquela fisionomia. E ela gostou tanto da Terra que ela queria colonizar, então por isso que ela começou a espalhar a espécie dela para que todos pudessem viver ali igual era no planeta de origem dela. O Casey precisa ser o cara que vai salvar o mundo, então ele pega o restinho de droga ali que sobrou, ele monta uma armadilha bem interessante, inclusive,
inclusive, na arquibancada do ginásio. Porque a arquibancada desse ginásio é aquela que tem um mecanismo que fecha. Então ela encosta toda na parede para você ganhar mais espaço. Ele passa correndo por dentro da arquibancada enquanto ela vai fechando e o alienígena vai indo atrás. Até que chega um momento que fecha, deixa o alienígena prensado e ela fica assim, ó, cara a cara com o Case. Uma cena também que lembra um pouquinho um momento épico de Alien 3, onde a Ripley, né, tem aquele contato basicamente íntimo com o Alien que tá aqui na cola dela. E ele pega aquele pozinho mágico e joga no alienígena, salvando assim todo mundo dessa ameaça alienígena. A gente vê que todos voltaram ao normal. Algumas pessoas eu acho que não conseguiram voltar. Não mostra no filme, mas nitidamente algumas pessoas não voltaram, como por exemplo a diretora que derreteu, o professor lá que teve o olho furado. Então esses assim eu acho um pouco difícil de retornar. Mas o importante é que os amigos voltaram, e todo mundo feliz. O Casey fica com a Delilah, a Stocklin fica com o Stan. E teve alguns pontos bem interessantes que eu reparei dessa última vez que eu reassisti o filme, né, pra trazer pra vocês. E meio que já dava indícios do que ia acontecer no final das contas. Por exemplo, o professor Forlove, ele dava em cima da enfermeira, que é a personagem lá da Salma Hayek. E tem um momento que ela dá um fora nele, ele fala, nossa, eu deveria enfiar uma caneta no meu rosto. E é exatamente o jeito que ele morre. Então meio que ele já deu um spoiler da morte dele nessa cena, e ele nem era alienígena ainda. E o filme dá vários indícios que a Mary Beth é a alienígena principal. Por exemplo, tem um momento que ela está andando ali no jardim da escola e tem algumas faixas penduradas em algumas árvores, e ela meio que se enrosca em algumas dessas faixas e fica aparecendo tentáculos no corpo dela. E é exatamente igual a figura dela. Ela, na figura dela original de alienígena, ela tem vários tentáculos. Quando ela fica presa nessas faixas, ela meio que fica como se ela sentisse falta da fisionomia original dela. E no momento que a Mary Beth tenta fazer amizade com a Stocklin, ela fala, ai, hoje eu sou um alienígena aqui nessa escola. Ela fala aqui, no sentido de alienígena, aquela pessoa, né, que é nova no lugar e é tipo um alien naquele espaço. Só que na verdade ela estava ali assumindo que era mesmo um alienígena. E essa questão do pozinho mágico já era algo que os alienígenas já estavam conversando entre eles em off. Os alienígenas já sabiam que aquele pozinho mágico era prejudicial a eles. Por quê que eles já sabiam? Primeiro que quando o Zack, ele oferece essa droga pra Mary Beth, ela na hora já fala, não, tenho alergia à aspirina, eu não posso muito com essas coisas, tenho rinite. Ela inventa um monte de problema, justamente pra ele não ficar mais oferecendo isso pra ela e nem colocar isso perto dela. E logo em seguida que isso acontece, depois que a Mary Beth tem essa informação do pozinho mágico, nós temos a cena com aqueles dois jovens que já tinham comprado anteriormente o pozinho mágico com o Zack, eles aparecendo já de um jeito meio estranho quando a escola começou a ser tomada pelos aliens. Então ali eles já estavam transformados em aliens. E o que prova que eles eram alienígenas ali é que eles pedem pra comprar mais, o Zack vende um pouquinho que ele tem e eles começam a pedir mais e mais. Eles falam, não, mas você não tem mais aí no seu bolso, você não tem mais no seu carro, na sua casa. Ou seja, eles querem todo o estoque do Zack, todo o estoque possível pra eliminar essa substância pra não ser um perigo pra eles. Não é porque eles estavam viciados, porque o filme ele traz essa dualidade, né? Parece que os alunos ficaram viciados, querendo comprar mais substância. Mas não, na verdade eles queriam pra acabar com o estoque do Zack e deixar essas pessoas sem armas contra os alienígenas, porque aparentemente só isso que poderia feri-los. E a Mary Beth também, antes que se revelar, quando ela pega todo aquele pozinho e joga na diretora, ela joga praticamente o pote inteiro já pra acabar com tudo ali mesmo. Então ela usou a desculpa de que queria matar a diretora e não sei o que, mas na verdade ela estava eliminando esse pozinho pra não ser prejudicial a ela. Muito legal isso, né? E aí tem a questão da professora Brumel. Por que ela foi a única que morreu? Por que ela chegou naquele estado e os outros professores não passaram por aquilo? Bom, como vocês perceberam, ela era a professora mais velha daquele grupo. E esses alienígenas que são os parasitas, eles precisam de muita água. Então eles estão sempre drenando a água do corpo humano. E a professora Brumel, como ela já era idosa, o corpo dela estava perdendo água. Por isso que a recomendação de todos os médicos para os idosos é para beber muita água. Porque o corpo, conforme vai envelhecendo, ele vai perdendo água. Logo, ela como hospedeira não conseguiu suprir as necessidades daquele parasita. Então quando ela chega no chuveiro ali desesperada, na verdade ela queria água. Ela já era alienígena e estava desesperada por água à beira da morte. E foi o que aconteceu. Diferente dos outros professores que eram mais jovens. E aí tem aquela pergunta final, mas Gabriel, nós vimos a Mary Beth cheirando o pó mágico. Como que ela não se manifestou alienígena? Bom, o próprio filme já explica isso. E na hora que a Mary Beth ela foi cheirar o negócio, um dedo dela alienígena abriu a parte de baixo da tampinha, soltou o pozinho e ela cheirou um vazio. Então ela cheirou um nada. E enquanto todos eles estavam ali, né, distraídos com a Delilah, que estava virando alienígena, ela conseguiu fazer esse esquema aí de esvaziar o potinho. Mas se você assiste a cena antes de mostrar o flashback de como ela fez isso, você não vê ela fazendo, tá? Porque eu já assisti, eu pausei várias vezes e não dá pra ver o dedo alienígena dela abrindo o trequinho ali da caneta pra sair o pó. Na cena original não dá pra ver. E agora eu quero saber de vocês. Vocês já tinham percebido esses pontos que eu trouxe pra vocês? Vocês já sabiam dessas curiosidades? Vocês gostam da história desse filme? Coloca tudo aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Comenta aqui também qual o seu
seu filme favorito dessa onda de slasher e terror teen que nós tivemos nos anos 90, nos anos 2000. Não se esqueça de colocar sugestões de filmes que vocês querem ver aqui no canal, num quadro parecido com esse. Tem uma playlist aqui no canal com vários vídeos no estilo desse aqui, com outros filmes, então vão lá maratonar, tem vários filmes legais. É só clicar na playlist e assistir que vocês vão adorar. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo com um amiguinho de vocês que também gosta de prova final. Se você ainda é estudante, toma cuidado, viu? Porque o seu professor pode ser um alienígena. Tchau.